Paz do Senhor, irmãos. Amém. Vou pedir para você dar uma Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40. Amém? Amém. Assim que chegou, regressou a multidão, o recebeu um grande grupo, pois todos estavam aguardando com ansiedade. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente de uma sinagoga no local, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos, que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, a multidão o comprimia. Nas proximidades estava certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e já tinha gasto tudo o que podia com médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda do seu manto. Quando no mesmo instante lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Todos negassem, Pedro pondera: Mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou. Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou o poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar despercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus, e diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual tocara naquela maneira, como naquele mesmo momento fora totalmente curado. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai em paz, em perfeita paz. Falava ela ainda quando chegou uma pessoa da casa do dirigente da sinagoga, informando: tua filha já está morta, não adianta mais incomodar o mestre. Ao ouvir todas as notícias, Jesus declarou a Jairo: não temas, não somente crê e ela será salva. Assim que chegou à casa de Jairo, não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, bem como o pai e a mãe da menina. Enquanto isso, grande comoção atingiu a multidão, e todos choravam e se lamentavam por ela. Diante disso, Jesus os encorajou: não pranteis, ela não está morta, mas dorme. E muitos zombavam dele, pois tinham certeza que ela já estava morta. Entrando ele, tomou pela mão em voz alta e lhe ordenou: menina, levanta-te. Imediatamente o espírito dela retornou, e no mesmo momento ela se levantou. E ele mandou que lhe desse algo para comer. Os pais da menina ficaram maravilhados, contudo Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que se passava por ali. Amém. Amém, Senhor. Jesus nos fala também em Tessalonicenses 4,13 que a nossa morte aqui na terra não é definitiva, mas da mesma forma a morte definitiva também não é. Nosso Deus é um Deus do impossível e devemos crer nisso, pois desde o princípio fomos criados para sermos um amigo fiel de Deus e acreditarmos que tudo é possível quando vamos com Ele. Amém? Amém. Eu quero contar para vocês aqui uma história do grande testemunho. Eu já sabia que eu ia ter que falar. No dia 25/1, quando o senhor está vendo aqui o culto aqui, falando sobre obedecer a Deus, da glória, quantos benefícios que temos aqui. O Alex pregou oferta sobre darmos o melhor para Deus. A Gabi também fez um louvor sobre fidelidade. E o Lucas veio falando sobre posicionamento e compromisso com Deus. Quando eu era criança, meu pai tinha uma Maverick V8. Quem é mais antigo vai saber o que é isso. E eu sempre pensei que esse carro era meu. E meu pai foi entendeu, eu vou mudar o rei na época. Eu chorava. E eu prometi que quando eu fosse grande adulto, eu ia comprar um carro 8 e não ia vender, ia deixar para vocês. E até o pastor eu comprei esse carro. Aí a gente veio para cá, era um carro que chamou muita atenção, apareceu uma oportunidade muito boa de eu trocar esse carro no terreno. Logo depois da marcha que a gente fez lá em Pissarras, a apóstolo pregou que quem fosse quebrar no terreno, esse carro quebrou no terreno, aí em Babel. Só que Deus me abençoou, eu consegui comprar esse carro de volta. E esse carro não problema, agora um tempo atrás, e eu não conseguia mais consertar.
Eu levei todos os mecânicos, todo mundo falava que não adiantava o pé atrás, que era um carro importado, ninguém fabrica essa peça aqui no Brasil. Eu só tinha uma peça igual na Mongólia. Eu ia ter que importar essa peça, o valor da peça ia ser mais caro do que quase valia o carro. E nesse dia do culto, Deus falou para mim: vai, compra essa peça que todo mundo está falando que não vai dar certo, e você vai dizimar 10% do valor da fita desse teu carro, e essa peça vai dar certo. E o resto todo mundo já sabe, o 10% é que o carro está rodando, está em casa. Amém, Jesus. Deus bom, né? Vamos se colocar em pé agora. Continuar com nosso coração a Deus, pedindo a Ele aquilo que nós vemos nossos olhos impossível, mas para Deus não, né? O que uma cura, né? Eu não sei o que você precisa, mas eu sei o que eu preciso. E eu sei que esse Deus, Ele é bom e Ele é maravilhoso a todo tempo. Quando a gente coloca fé nele, quando a gente crê que Ele vai fazer o impossível, aquilo que aos nossos olhos nós julgamos e achamos que não vai acontecer, Deus vem e diz: não, vai acontecer sim, porque eu estou no comando. Amém? Então pede a Ele. Essa noite é uma noite de milagre, uma noite onde Deus vai fazer o impossível, porque eu creio. E a gente só precisa que uma, duas pessoas, três creiam, né? Jesus levou só 2 junto com Ele e o milagre aconteceu, né? Naquela noite lá, como o pastor da Mirávia aí abriu o culto e falou. Deus falou, que ele vai ser um pastor. E eu creio. Amém? Então, que esse louvor você escute assim, preste atenção nos detalhes e preste atenção em tudo que Deus está fazendo já, né? E vai continuar fazendo. Amém? Pede ao Espírito Santo que venha. Aleluia, Jesus.
veio. Ou você veio. Hoje Deus vai falar com você. Em nome de Jesus. Já está falando, né? Glória a Deus. Você tem a palavra do Senhor lá em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, verso 35. 10:35 fala assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Amém. Glória a Deus. Eu gosto muito do livro de Hebreus. E aqui o escritor está falando: nós não somos aqueles que deixam de crer, retrocedem e acabam sendo destruídos. Nós somos aqueles que creem em Cristo, seguem até o final. Amém? Mas eu achei fantástico que ali no versículo 35: não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Tudo aquilo de recompensa que nós recebemos é por causa da nossa fé. Se você recebeu um milagre, foi porque um dia você creu. Se você recebeu um recurso, foi porque um dia você ofertou, um dia você creu. Então, tudo que a gente recebe de Deus é como recompensa da fé que a gente deposita nele. Está entendendo? Então, Deus, Ele é galardoador, diz a palavra, daqueles que o buscam. Então, o Senhor recompensa todo aquele que busca Ele, todo aquele que crê nele. Mas primeiro precisa ter uma atitude no meu coração de crer e de confiar nele. Amém? Se eu não crer, se eu não confiar nele, não haverá recompensa da minha fé. Quem está entendendo? Amém. Vou dar um exemplo aqui do obreiro, já em nome de Jesus. Olha o sonho vai. A recompensa dele veio lá da Mongólia. Mongólia, né? Ele creu naquilo que Deus tinha falado para ele. Ele podia muito bem ter pensado: não, isso aí é uma voz na minha cabeça. Não, mas eu nem peguei o da Mongólia, eu peguei outro daqui que era metade, menos da metade. O da Mongólia custa 10 mil, eu peguei custou 1.000. 1.000? Custou 1.000, porque eu tinha que custava 10. É que na hora que está nesse vídeo não consegue falar tudo que fala. Tá certo, mas tudo bem. A vez eu queria também lá da Mongólia. Porque se Deus falasse para ele, como se eu estivesse lá na Mongólia, ele ia pagar os 10 mil, não porque é lá na Mongólia, é porque Deus falou que é. Ele ia dar um jeito, porque Deus falou que ele ia pagar. E Deus ainda ia recompensar, assim como já recompensou. Nada ia mudar. Mas por quê? Porque ele creu na voz que falou com ele. Eu cheguei com a peça lá, com o pé no fosse para mim, não adianta colocar, não vai dar certo. Olha aí. Eu falei, coloca e fazer assim, não. Lá em Isaías fala que Deus conservará em perfeita paz, cuja aquele, o propósito é firme. O que isso significa? Aquela pessoa que ela é determinada, ela é certa daquilo que ela está fazendo, porque o propósito dela em Deus é firme, ela é colocada em paz. Pode o mecânico mais profissional dizer para ele: essa peça não vai dar certo. Mas existe um mecânico no céu. O mecânico dos mecânicos que sabe muito bem como é
E dízimos e ofertas, elas são movidas por fé. Não é só algo que a igreja colocou, os homens colocaram. Não. Quem dizima e quem oferta é aquela pessoa que é grata e que crê no Senhor Deus, naquilo que Ele fez por ela. Não é uma moeda de troca. Pelo contrário, é um ato de gratidão e de fé naquilo que Ele está fazendo. Vamos aí no capítulo 7 de Hebreus. Hebreus está ainda, estamos no Novo Testamento, ali Hebreus 7, e o verso 1 fala assim, aqui o escritor vai dizer sobre o sacerdote Melquisedeque e o que o Abraão fez com ele. Esse Melquisedeque, verso 1, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Davi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. E aqui eu quero depois até que vocês continuem lendo o capítulo. Ele fala sobre o sacerdócio de Jesus, que ali antes o Melquisedeque era o sacerdote, mas depois veio Jesus, que era muito superior a Melquisedeque. Mas o que eu quero dizer aqui, o que é a fé? A fé, o Abraão moveu a fé dele. O Abraão, gente, ele veio antes da lei. A lei veio com Moisés. E o Moisés veio bem depois. O Abraão veio antes. E aí, o que acontece? O Abraão, ele tinha ido para a guerra e conquistado despojos, recompensas. E aí ele encontrou o Melquisedeque, que era o sacerdote de Deus, o Deus Altíssimo diz a quem é Deus. E ele dizimou na vida daquele homem. Porque ele reconheceu que Deus tinha dado a vitória para ele. Então, o dízimo é algo muito além, muito antes da lei. O que Moisés fez foi só dar sequência à fé de Abraão. Então, nesse momento, por isso que a gente coloca que nossa adoração continua. Por quê? Porque ela não é uma adoração que vive apenas de louvor, que vive apenas de palavras. Não, ela é uma adoração ativa, que tem atitude, que tem fé, que também é neste momento. Que não se baseia em leis, em regras, se baseia apenas na fé daquilo que Deus já fez por nós. Amém? Então eu quero deixar essa palavra para você. Eu preciso crer naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso ter fé. E quando eu tiver fé, quando essa fé, essa confiança, o que é fé? É confiar. E confiar é mais do que acreditar. Eu posso muito bem, vou dar um exemplo aqui da manancia, né? Eu posso muito bem acreditar nela. Vou dar um exemplo, vou contar aqui o que a gente está fazendo em nome de Jesus, a gente ainda vai dar um testemunho. Nós estamos orando pela perna dela. Em nome de Jesus, a perna dela vai ser alinhada nesses 40 dias. Amém. E eu vou mostrar a diferença entre acreditar e confiar. Quando ela me contou a história dela, do que aconteceu com a perna dela, eu acreditei no que ela estava falando. Mas quando eu decidi, aí eu ouvi o pastor Alex, a gente vai orar pela tua perna, porque eu confio que Deus pode te curar. E aí nós estamos orando, nós estamos tomando uma atitude, então eu estou mais do que acreditando no que ela falou. Eu estou confiando em Deus que pode curar ela.
mais do que a história. Está entendendo? Eu acredito no que ela disse, eu estou vendo, mas confiar em Ele além disso é fazer algo. É tomar uma atitude. E Deus vai respaldar a nossa fé. Eu tenho certeza. Por quê? Porque sou eu, porque é o pastor Alex, porque é a Dona. Não, é porque são 2, 3 que estão crendo naquilo que Deus pode fazer. Não porque tem poder só para fazer, mas porque Ele é. Quem está entendendo? Amém. Amém. Eu creio na Dona Céia porque eu sei que ela não é mentirosa. Porque eu estou vendo. E aí o que eu faço? Eu estou fazendo exatamente a mesma coisa com Deus. Eu sei que Deus não é mentiroso. Se Deus diz que vai recompensar aqueles que o buscam, que vai recompensar aquela confiança que nós colocamos nele, a nossa fé, então eu diminuo a fé, porque eu acredito naquilo que Ele pode fazer na minha vida. Amém. Não porque Ele tem algum poder, Ele tem todo o poder, mas porque Ele é. Amém. Se fosse uma pessoa comum, né? Digamos, a Alessandra vai dizer, pastora, pode dizer que eu vou te recompensar. Eu vou olhar, tanto quanto eu preciso, eu acho que só Deus. Está entendendo? Porque se eu acreditar em homens, eu vou apenas acreditar, mas confiar eu não vou conseguir confiar. Por quê? Porque eu conheço ela, mas eu também conheço meu Deus. Eu sei que Deus pode muito mais do que ela. Não menosprezando, pelo contrário, mas eu sei a nossa insignificância. Vocês não podem esperar nada de mim. Acreditem em mim. Mas vocês podem esperar tudo de Deus. Amém. E eu espero tudo de Deus. Amém. Amém? Amém. E com essa fé, essa confiança, eu quero te convidar para que você traga a tua semente, crendo no que Deus pode fazer na sua vida. Não pelo seu total poder, mas por quem Ele é. Com gratidão no nosso coração por tudo que Ele já fez e ainda vai fazer muito mais. Venha até o altar e a gente vai orando por você. Tua vontade que é o nosso Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença. Nós colocamos aqui o nosso dízimo, a nossa oferta, Pai, e declaramos a tua unção, Espírito Santo, fluindo sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus, declaramos as janelas dos céus abertas sobre a vida dos teus filhos, as portas abertas, Pai. Em nome de Jesus, que eles possam prosperar em tudo aquilo que eles encontrarem. Em nome de Jesus, que a tua bênção recaia sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos todos os demônios que agem na segurança, todo tranca-rua, espírito da miséria, todo gafanhoto, caia por terra agora todo destruidor. Em nome de Jesus, sejam repreendidos nessa noite. Declaramos os anjos do Senhor autorizados para prosperar a vida de cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que eles sejam cheios pelo Espírito Santo, Pai, e que essa fé venha continuar sendo transbordante na vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos no propósito de 40 dias. Hoje é o dia 22. Amém. Só falta menos 20 aí. Amém. É 18, né? E aí Deus está fazendo grandes coisas. Não estou falando só de coisas externas. Deus está fazendo coisas internas. Amém. Deus está fazendo coisas dentro de nós. Coisas que muitas vezes a gente não consegue mostrar para as pessoas, né? Mas eu sei como eu entrei nesse jejum e como eu estou dentro desse jejum. Então, você que precisa de um milagre na sua vida, dentro da sua vida, na sua história, eu te convido para vir nesses dias de oração. Sabe? É bem rapidinho, a gente fala que é uma hora, mas nem dá uma hora, quase, dá menos ainda, 40, 50 minutos. E aqui é tão bom, porque você ora, você louva, você recebe uma palavra de Deus e você sai daqui cheio de fé. Então, das 6h30 às 7h30 nós estamos aqui, de segunda a sábado, e no domingo das 5 às 6. E você não pode perder, porque Deus vai fazer algo novo. Algo novo dentro de nós. Aquilo que é carnal está saindo e aquilo que é espiritual está entrando. Amém. É diferente de você orar em casa. Ah, eu posso orar em qualquer lugar. Sim,
deles. Eu oro para que nessa noite o Senhor use a vida deles de uma forma especial para falar com o teu povo. Em nome de Jesus, que não seja ele falando do Senhor, mas o Senhor. Que dele venha fluir rios de água viva nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Graças e paz. Amém? Bom, eu pedi uma palavra para Deus, para vir trazer para cá. E eu vou falar uns 5 minutos antes de entrar na palavra, quero ser breve. É uma palavra curta, porém necessária. Nós estamos lá nesse mover que a pastora Gabi falou, né? E é interessante que na medida que a gente vai indo, vai se entregando, vai buscando Deus, Deus vai se revelando aos poucos, né? Saímos agora da conferência de 8 dias, e só que Deus me ministrou algo que foi na contramão disso. Eu não sei se é para um tempo determinado, não sei se acontece, mas Deus me deu uma palavra acerca disso. E hoje eu vou falar sobre incredulidade. E hoje, o Tomé da nossa vida vai ter que cair por terra. Amém. Vai ter que cair por terra. Jesus, se tiver que se revelar para Tomé, ele precisa atravessar até a parede. Ele atravessa. Amém. Os Tomé da nossa família, os que andam com nós, que às vezes não é igreja, porque a gente mostra muito uma máscara no meio do povo, mas às vezes dentro de casa, na nossa vida pessoal, a gente é muito incrédulo. Muito, mas muito incrédulo. E Deus precisa vir e se revelar a nós. Sabe, eu estava pensando enquanto eu meditava nessa palavra, às vezes a gente acha que a gente é crente, e aí na caminhada da vida da gente, a coisa vai se afunilando, e Deus vai se revelando, vai derramando, mas a gente não vê o quanto a gente tem incredulidade aí. Até a hora que Deus começa a colocar nós nas situações. E quando Deus coloca mais situações de fogo, que a gente vê o quanto a gente precisa de Jesus. E detalhe, andar assim, ó, lado a lado com o Espírito Santo. Amém? Amém. Bom, abra lá em João 20, do versículo 19 em diante. Às vezes, assim, essa semana eu vi uma situação também, lá no meu trabalho. Tem uma pessoa que entrou lá comigo, e é um irmão, já de longa data da casa de Deus, só congrega em outra denominação, e Deus colocou lá para andar junto comigo. E às vezes, tu olha para a pessoa de anos de caminhada, e diz, meu, como que pode? A pessoa se pergunta, eu faço. Às vezes, Deus me perdoe de falar aqui, com todo respeito, às vezes o católico é mais crente que nós. Às vezes é mais crente que nós. O católico, eles dizem assim, ó, paz do Senhor. E eles dizem assim, Ele está no meio de nós. Nós nem isso dizemos. Às vezes a gente olha com a cara enrugada um para o outro e diz paz com a cara fechada. A gente tem que aprender a confiar em Cristo Jesus. Vou dizer algo para vocês aqui bem sério. Chega um tempo na nossa caminhada que o próprio Jesus, Ele tolera as fases de inimigo na caminhada. Chega uma hora que não dá mais para nós ser inimigo. Deus, o próprio Deus, cria situações adversas para exercitar a nossa fé. E para a incredulidade minha e tua ser varrida na nossa vida. Para a gente ter um posicionamento e dizer, estou bem, estou crendo em Cristo. Não estou bem, Cristo é o mesmo. Jesus não morreu em vão por mim e por você. Jesus não deu a vida dele à toa lá na cruz. Ele pagou um alto preço que nós não temos nem noção. Amém? Amém. Diz assim, chegada após a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, presta atenção, com medo dos judeus, tinham se ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes
as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Vou dar uma paradinha aqui. Presta atenção que ele fala assim, ó. Chegada após a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, por que ele faz questão de enfatizar o primeiro dia da semana? Porque Jesus, ele ia ressuscitar no terceiro dia. E esse primeiro dia é o domingo. Então, como Jesus tinha sido crucificado, eles se trancaram com medo dos judeus. A palavra é clara, ela diz assim, ó. Daquele dia, o primeiro da semana, cerrada as portas. A porta fala muito com nós. A porta na nossa vida, ela marca tanto um limite como um acesso. Muitas das vezes a porta ela tem duas funções na nossa vida: limite e acesso. Para mim passar de um lugar para o outro, eu tenho que passar por uma porta. Eu saio de um ambiente e entro em outro. Eu saio de uma situação que eu estou na minha vida e entro em outra. E às vezes quando acontece de eu usar a porta de uma outra forma, fechando ela, botando limites em mim mesmo, eu não vou entender o que eu posso estar perdendo. Ele fala assim, ó, o primeiro dia da semana, cerrada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Eles se trancaram na sala com medo dos judeus, porque o Senhor ainda não tinha ressuscitado. Mas, diz assim, e chegou Jesus e pôs no meio deles. Jesus chegou com as portas fechadas. Jesus não precisa de porta aberta. O incrédulo tem esse problema. O Tomé na nossa vida, muitas vezes eu e você somos um Tomé em alguma área da nossa vida. E diz, não vai acontecer, não vai dar certo, porque isso, porque aquilo, e fica ali. Até a hora que no teu desespero, Jesus vem e diz para ti, passe conosco. Te declarando paz sobre aquela situação. Para tu não se perturbar, não ficar desesperado. Jesus, para ele, nada impede dele entrar em uma situação da minha vida, da tua vida, e fazer o recurso que ele precisa fazer para cumprir o propósito dele. Você já vai entender mais para frente o porquê que Jesus, o que Deus ministrou em mim e o porquê que ele veio e se revelou a eles. Diz assim, ó, e ajuntando, lá no versículo 20, e dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Jesus não precisa provar nada para mim e para você. Mas Jesus viu que eles estavam com medo dos judeus, com as portas fechadas, trancado. O que Jesus fez? Passei convosco. E mostrou já a mão para eles, que ele tinha sido ressuscitado. Da onde que ele saiu? Que ele passou pela cruz. E mostrou lá onde estava sendo ferido, onde foi ferido. Jesus faz questão de mostrar, para dizer que eu sou quem posso fazer isso na tua vida. Nada vai parar vocês. Nada vai parar vocês e impedir de cumprir o propósito por qual eu me chamei. Jesus faz questão de aparecer para eles. E diz assim, ó. E alegraram-se, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, de novo. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus não quer que eu e você fique trancado somente num ambiente, numa situação, com medo. Acabou uma fase, é hora de começar outra. Ponto final. Ali acabou uma etapa. Jesus cumpriu o propósito da cruz. Agora tinha que começar outra. Mas muitas das vezes o medo trava eu e trava você. Trava eu e trava você. Às vezes nós temos medo de passar vergonha. Às vezes temos medo de se expor. Às vezes temos medo de ser exemplo para alguém. Às vezes temos medo de falar. Mas não é isso que Jesus quer de você. Jesus, ele é o rei da glória. O diabo já perdeu a força sobre mim,
Não deixe a incredulidade e a perseguição da opressão religiosa fazer com que tu pare. Eu e você não podemos parar. Eles estavam isolados, dentro de uma sala, fechados com medo. Mas Jesus vem e diz: paz seja convosco. E aí mostra o porquê, o que é que aconteceu com ele. Mostra as mãos, mostra o lado, e aí eles se alegraram de ver o Senhor. Só que não basta só eu me alegrar de ver o Senhor se revelar comigo. Quando o Espírito Santo, Alex, se revela para mim e para ti, eu tenho que dar uma resposta para ele. As pessoas não precisam ver. Quantas e quantas vezes eu estava sentado na cadeira e o Espírito Santo vinha falar comigo, e eu não passava de pó, bagaço. As pessoas não precisam ver, Alex, o que tu vive. As pessoas não precisam ver, tu não precisa mostrar nada para ninguém. O teu relacionamento com Jesus é único, o teu pastor é único. Só faz o que ele está mandando. Ele não quer que fique trancado com as portas fechadas. Deus quer que a gente abra a boca para fora. Saia da porta para fora, abrindo a boca. É isso que Jesus quer. Jesus fez questão de aparecer no meio dos discípulos para dizer: eu não quero vocês trancados aqui dentro. Eu quero que vocês saiam. Eu quero que vocês saiam e vão. Porque é para isso que eu vim. Eu não paguei um alto preço para ficar trancado. Eu não paguei um alto preço para vocês ficarem só sentados na cadeira. Eu não estou falando bobagem. O Espírito Santo leva pessoas lá no meu serviço para pedir ajuda e socorro. E eu, nos piores dias, que eu estou o pior bagaço da minha vida, sabe o que Deus faz para fortalecer minha fé? Ele leva a gente pior do que eu. Crendo que o diabo já está matando dentro de casa. Está matando com depressão. Está matando com opressão. E Deus não quer isso para mim e para você. Ele quer que você dê um passo de fé. Uma etapa acabou. Pronto. Agora é a hora de dar outro passo. Olha só. E diz assim, presta atenção que Jesus fala que é muito interessante aqui. Diz assim: e disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou. Presta atenção, é um enviando o outro. Ninguém vai por vontade própria. Eu pensei em ir pela minha vontade própria. Eu comprei briga feia, apanhei. Se não fosse a cobertura, estava ferrado. É ou não é? Deus não quer eu e tu trancado numa caixa. Deus não quer eu e você trancado em um quarto com depressão. Tendo o Espírito Santo às vezes com depressão. Deus não quer isso para mim e para ti. Olha só o que Jesus fala: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus manda o Espírito Santo. Acabou uma etapa, pegue mais força. Alex, acabou uma etapa. Está em desespero, não consigo ver solução para sair daqui. O que eu faço agora? Pegue mais força. Jesus envia mais do Espírito Santo. Mais, mais, mais. Jesus não nega o Espírito Santo. Não nega. Povo crente de Deus, esses 40 dias eu vi o Espírito Santo falar e se revelar. Ele se revela, mas precisa eu ter um posicionamento. Jesus não chamou eu e você para esquentar banco de cadeira. Presta atenção que eles trancaram com medo. O contexto já diz tudo. Eles trancaram com medo da perseguição. Jesus faz questão de dizer, de aparecer para eles e dizer: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vou enviar a vós. Se agora para vocês é um momento de desânimo, de tristeza, de perda, que acha que tudo acabou, não, agora é a hora de sair. Quando o mundo vem oprimindo, quando o diabo e os demônios vêm oprimindo a nós, que a gente não vê saindo, pensa que tudo está terminado, agora é a hora de sair. Eu vou dizer uma coisa para vocês: não dá para ter medo, nem do diabo e nem de pessoas. Porque são duas coisas que intimidam nós: pessoas e demônios. E é óbvio que as pessoas são influenciadas por um poder demoníaco. Mas
quem tem o Espírito Santo não teme nada. A gente não tem que ter medo de nada. Aí continua assim. Só que presta atenção no que Jesus faz. Jesus aparece para eles, sopra o Espírito Santo neles. Olha só. Olha só. Sopra o Espírito Santo e diz aí no versículo 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles o Espírito Santo, sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. No 23 fala assim, presta muita atenção, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Jesus sopra o Espírito Santo em nós. Porém, está lá em 1 Coríntios 3, não estou lembrado se é o versículo 19, 17, mas está lá. Diz assim, aonde o Espírito Santo habita, ali há liberdade. O Espírito Santo não flui em quem ainda está com rancor, mágoa, ódio, e ainda com o coração preso em alguma situação, e não libera perdão. Se a pessoa te ofendeu, libera perdão. O Espírito Santo está andando do teu lado, dizendo, eu quero fluir, tu está me buscando, eu quero fazer acontecer, mas se tu não perdoar, se tu não perdoar essa situação, não perdoar o fulano de tal, não liberar aquela pessoa, como que eu vou fluir em ti? O Espírito Santo habita onde há liberdade. E o que é liberdade? É eu ser livre de pecado, de corrente, de cadeia, de tudo. Se eu pequei, uma coisa eu entendi comigo. O meu pai tem ministrado isso muito forte em mim. Todos os dias o sol nasce para mim e para ti. Todos os dias ele dá a graça em abundância e o direito do arrependimento para nós. Se ontem eu briguei com alguém e não tive coragem de pedir perdão, hoje de manhã eu peço ao Espírito Santo que eu preciso me arrepender. Porque o Espírito Santo quer fluir através de mim. Mas se eu não libero perdão, como que ele vai fluir? Presta atenção, o contexto fala que eles estavam presos, Jesus aparece, sopra o Espírito Santo, mas também diz, a quem vocês perdoar, lhes serão perdoados os pecados. Mas se vocês reterem, serão retidos. Ou seja, não se limita a Deus, se limita a mim. Eu não posso limitar o Espírito Santo por não liberar o perdão. Eu posso impedir o Espírito Santo de fluir através de mim. Amém? Amém. Diz assim, aí tem uma situação aqui que é onde eu vou entrar o tema da pregação, que fala assim, presta atenção, ora, vírgula, esse ora diz, quer dizer assim, também o fulano tal não estava junto, é isso que quer dizer ora. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram depois os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E agora eu fiquei pensando nisso em casa. Mas Jesus apareceu no meio deles e disse, passem convosco. O que Jesus fez? Primeira coisa foi mostrar as marcas. Ninguém tem autoridade se não tiver marca. Jesus tem autoridade da cruz, e as marcas ele fez questão de mostrar. Fez questão de mostrar. Amém? Amém. E aí Tomé fala isso, passando que Jesus já tinha aparecido e mostrado para os discípulos. E agora, diz assim no versículo 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos, e com eles Tomé, o abençoado de Tomé, com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, de novo, as
as portas fechadas. Essas portas fechadas, para nós, muitas das vezes é um perigo. Mas para Deus, não faz diferença nenhuma. Jesus faz questão de vir com as portas fechadas. Às vezes essa porta fechada é o meu coração. Uma porta fechada na minha vida faz com que a incredulidade ganhe uma força tamanha, que eu não consiga fluir na presença de Deus, que eu não consiga ver o Cristo que um dia eu conheci. Tomé andou com Jesus, ele viu os milagres por intermédio das mãos de Jesus, mas a incredulidade era tanta na mente desse homem, que ele não conseguia ver isso, e ele não conseguiu acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Porém ele falou assim, ó, se eu não pôr a mão aonde os cravos furaram, e no lado, que era no lado da costela dele, eu não vou crer. Mas Jesus faz questão de 8 dias depois, estando outra vez os seus discípulos dentro com eles, Tomé, chegou Jesus, as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Paz seja convosco. E depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Vou dizer uma coisa para vocês, tem horas que, se a gente não vigiar, não buscar confiar em Deus plenamente, esse espírito de incredulidade toma conta de nós. Mas algo me chamou bastante atenção. Presta atenção que Tomé disse isso. A mesma coisa que Jesus fez para Tomé, mostrando que ele já tinha feito para os discípulos. Mas por que ele disse tudo isso? Sabe por quê? Ele estava longe, não vou dizer longe, ele não estava em comunhão com os discípulos acerca do propósito. Estava fora do lugar onde não era para estar. A incredulidade pega com facilidade quem anda isolado, quem não anda no propósito, porque quem foi chamado, se isolar e desviar um minuto os olhos da atenção de Jesus, a incredulidade pega. Vou voltar aos versículos que diz ali, ó, 24. Ora, Tomé, ele fala com clareza, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava quando veio Jesus. Ele estava num lugar onde não era para ele estar. Os discípulos estavam com medo, estavam as portas fechadas, botando limite dentro de si mesmo, com as portas do coração fechadas, automaticamente, naturalmente, eu vou fechar o ambiente ao meu redor. Mas Tomé não estava junto com eles. Aí por isso que ele fala com tanta força e diz assim, ó, mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Ele estava num lugar onde não era para estar. Se você foi chamado, se você já é um crente salvo, e Jesus já te colocou num ambiente, debaixo de uma cobertura, andando com o povo, que anda na mesma visão, debaixo do propósito que é dado sobre a cobertura nossa, e eles passam para nós, e eu quero fazer segundo a minha vontade, quero andar isolado, quero vir para o culto, para a igreja, o dia que eu achar, o dia que me der vontade, quero orar a hora que me der vontade, quando eu sentir no coração, tiver disposição, a incredulidade vai pegar. E quem é culpado? É Jesus? Não. Presta bem atenção. Jesus aqui, ele veio aparecer para os discípulos, Tomé não estava no meio. E hoje eu vim para falar especialmente desse Tomé. Muitas das vezes eu e você somos esse Tomé. A gente não quer andar segundo a ordenança que foi dada, segundo a direção que Deus dá à igreja, segundo a direção que Deus dá para a liderança. A gente olha e diz, hoje
hoje eu não quero, hoje eu não faço. Para nem ver. Porém, a incredulidade pega. Para ele falar com tanta força, de maneira nenhuma crerei. Imagine, para ele falar com tanta força, ele não estava no lugar onde era para estar. Ei, vou dizer uma coisa para ti. Se tem um lugar que é incansável, que é inacabável, o serviço, o mistério, os milagres, a provisão, a manifestação de Deus, é dentro da igreja, é andando no propósito. Se eu e você estamos inseridos num lugar, a gente tem que permanecer nesse lugar. Jesus, ele veio outra vez, a porta estava fechada, e dessa vez Tomé estava junto com ele, com os discípulos. Jesus veio outra vez, atravessou, se foi porta, parede, não interessa, veio, se revelou e disse: passe convosco. E foi direto de quem? Em Tomé. Eu já vou falar o que Jesus disse para Tomé. Foi direto no Tomé. Sabe por quê? Porque Jesus também não desperdiça Tomé. Não joga fora Tomé. Ele só se revelou de novo porque ele não estava ali e ainda ele era incrédulo. Porém, esse Tomé tem que entender que ele não pode andar isolado. Ele tem que andar em comunhão. Ele tem que participar. Ele tem que entender que ele tem que se encher da palavra e se encher do Espírito Santo. Eu não posso querer me encher das coisas seculares. E eu falo isso por mim. Eu respeito, cada um faz o que quiser, mas uma coisa eu sei, eu estou falando que eu vivi. Todas as vezes que eu enfraqueci na palavra e na oração, o diabo roubou. O diabo roubou. Rondou com incredulidade, com dúvida, o espírito de engano fala ao pé do ouvido. Quer ver depois que você sair daqui e vão para a jornada da semana e começa a trabalhar e fica inquieto, às vezes estão lá tranquilo, de repente vem o diabo. É porque não é bem isso, não é bem aquilo que o rapaz falou, que eu estou ouvindo o culto, que não é assim, que não é assado. Isso é espírito de engano. Aquilo que falou em cima da palavra. A palavra é uma mente. Quantas e quantas vezes eu, depois de sair de um culto extraordinário, recebi uma palavra que deu um ordem para a minha vida. Recebi uma palavra que deu um ordem para a minha vida. E eu lá trabalhando, de repente, veio uma frieza no meu coração. E começou, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E de repente, veio o discernimento. Era o espírito de engano, o diabo. Eu tenho que cuidar com isso. Não anda isolado. Encosta em quem está mais forte. Senão o Tomé vai se manifestar na tua vida. O espírito de incredulidade pega. Amém? Amém. E Jesus diz assim, ó. Lá no 28. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Ponto de exclamação. Ele se assustou. Ficou espantado. Porque ele não estava acreditando que Jesus tinha ressuscitado. Muitas das vezes eu e você se enchemos da palavra. 8 dias de culto. Como 8 dias depois, Jesus apareceu a Tomé. Se enchemos da palavra na conferência, no sábado de manhã eu tranquilo. De repente veio um sopro do vento. Uma frieza, uma incredulidade. O que é isso? Tivemos 8 dias de culto. O diabo vai tentar de todas as formas nos tirar da presença de Deus. A palavra vai frutificar, mas eu tenho que permanecer em Deus. Amém? Amém. Diz assim, ó: Senhor meu e Deus meu. Ele ficou espantado. E disse-lhe Jesus: Por que vistes? Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Ponto de exclamação. Jesus deu ênfase naquilo que ele estava falando. Jesus falou assim: por que tu viu, Tomé? Agora tu crê? Bem-aventurados que não viram, seu Cláudio, e creram. Eu sou bem-aventurado de crer na palavra que é liberada, de crer no Jesus que eu prego. Eu tenho que crer naquilo que eu prego. Eu vivo isso. E Deus colocou uma pessoa, o espírito de Tomé, para andar comigo lá. Deus, Jesus do céu, só Deus. Eu falei: Deus, o que eu faço com esse
E eu fui para Deus pedir uma palavra. E Deus me deu uma palavra que nunca imaginei que ia ser uma ministração. Só que antes, lá na igreja, Deus me deu uma visão, eu sentado na cadeira, e Deus me mostrou eu, lá no serviço, bem posicionado num lugar, e eu derramando óleo naquele lugar. Na visão que Deus me deu. Na segunda-feira, eu levei um vidrinho de óleo, pedi uma palavra. Assim como Deus mostrou, eu fiz. A palavra vem. Sabe por quê? Que aquele cara está com uma incredulidade gigante. Porque ele tirou os olhos de Jesus. Presta atenção. Se eu e você, de hoje em diante, depois do tempo que a gente aceitou Jesus, tirar um segundo os olhos do propósito, o mundo engole nós. O mundo engole a nós. O mundo tem e estremece quando eu e você põe os pés nos ambientes por causa da pessoa de Jesus. Treme e estremece, porque o diabo, o sistema vê quem está com nós. Mas o diabo também não tem pressa. Ele espera um tempo oportuno, que quando eu estou fraquinho, para ele vir tentar me engolir. E aí que eu tenho que vigiar. Aí que eu e você temos que crer no Jesus que tem se revelado a nós. Eu e você não podemos ser como Tomé foi. Não podemos liberar uma palavra que nem ele liberou a palavra. Se eu não ver, se eu não tocar, não vou crer. Por esse mesmo motivo Jesus voltou e mostrou para ele. E ainda disse: por que vistes, Tomé? Crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. E eu falei quando eu orei com esse rapaz lá no serviço. Eu orei por todos eles, ungi eles com óleo e falei na oração. Falei: Jesus, eu não prego Jesus morto. Eu não prego Jesus morto. Se for para me pregar o Jesus morto e não ver o Senhor se revelar na minha vida, independente de como eu estiver, não adianta eu pregar. Mas para mim pregar um Jesus vivo, eu tenho que ter comunhão com a palavra. Eu tenho que buscar Deus em vida de oração. Eu tenho que seguir os mandamentos que me foram ordenados. Eu tenho que andar em unidade com a igreja. Eu tenho que andar em comunhão e andar na mesma visão do povo de Deus. Porque se eu posso orar, posso ler a Bíblia, mas eu tirar os pés um pouquinho, a incredulidade me pega. Eu não posso andar fora do propósito. O povo de Deus sempre prosperou andando no propósito. Fora do propósito, fora da visão, eu sou engolido. A incredulidade pega. E aí, só Jesus pode ter misericórdia. Aqui Jesus veio e ainda se revelou também. Mas tem muitos. Jesus trouxe, o próprio Jesus trouxe para mim, nesse último mês, umas 3, 4 pessoas que naufragaram na fé. Eu sei porque Deus me deu sonhos. Naufragaram na fé. Uma, graças a Deus, está conseguindo se restaurar. Não acreditava na pessoa do Espírito Santo. E ele veio, e Deus fez um governo. Deus falou. E ele se acendeu de novo. O outro está lá. Eu creio que a glória do Senhor Jesus Cristo vai ser restaurado. Se assim for da vontade de Deus, ele permanecerá comigo. Mas tem muitos que a gente não consegue ajudar. E muitos desses podem ser eu e você. Se a gente andar como Tomé. Eu falo porque os que estão aqui não congregam nessa casa. Entrem debaixo da visão dos pastores. Eles estão debaixo de uma cobertura excelente. Jesus tem conduzido esse povo e essa casa com excelência. Só que nós não podemos deixar a incredulidade tomar conta de nós. Jesus vem e se revela para eles, porque Jesus não quer que eu e você fique fechado. Entendeu? Não quer que eu e você fique fechado, com medo, com intimidação. Vai, corre dentro, sai da porta para fora, abre a boca,
na ministração que eu fiz, da oração, que se eu entro nos ambientes lá fora e eu não tomo ele por força, o diabo me derruba. O diabo me derruba, eu sou envergonhado. Eu chego nos ambientes para trabalhar, eu tenho que tomar por força. Dentro da casa, você tem que tomar por força. E não é brigando com o cônjuge, com a cônjuge. Não. Deixa gritar, deixa fazer o auê. Não. Se cala e ora. Eu e você tem que tomar por força. Senão nós vamos varrer. Amém? Eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas o tempo não permite. Fique de pé. Só um minutinho. Amém. Feche os olhos de vocês só um minutinho. Amém. Senhor Jesus, graças eu dou a Ti. Sim, Pai. Eu falo porque o Senhor é bom em todo tempo. Graças eu dou a Ti pela Tua palavra. Graças eu dou a Ti, Jesus, porque o Senhor tem dado, Senhor, ousadia e intrepidez para falar da Tua pessoa, Senhor Jesus. Pai, eu oro, Senhor, sobre este povo. Eu vim aqui, Senhor, sobre essa casa trazer uma palavra a respeito de incredulidade. Mas eu profetizo, Pai, sobre esta casa uma unção de ousadia. Amém. Sim, Espírito Santo. Esse povo precisa de uma unção de ousadia, uma unção de intrepidez para tomar territórios, para tomar ambientes, para recuperar aqueles que já estão sendo engolidos, Pai, pelo sistema, pelo diabo. Há pessoas que estão morrendo e que precisam ser reinseridas no reino novamente. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu libero a palavra, Pai, de ousadia, e peço, Espírito Santo, que o Senhor caia sobre o teu povo, enchendo eles, Pai, de ousadia, de palavra, de comunhão, Senhor, para pregar o Cristo vivo, em quem nós temos vivido e temos crido. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, vem sobre eles, trazendo uma unção de ousadia por esses dias. Esses dias o Espírito Santo vai se revelar a muitos de vocês, dentro da casa, dentro do quarto, no serviço. Se tiver que atravessar a parede, vai fazer, e vocês vão ver que Ele é o Cristo vivo, e Ele vai queimar no coração de vocês. Mas uma coisa eu digo: não calem a boca, não se calem, porque essa vontade de se calar provém do diabo, e não é a vontade do Senhor Jesus. Ele sopra o Espírito Santo para que a gente vá e dê testemunho dele. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, enche o teu povo com ousadia, com intrepidez e com coragem, e que o Senhor Jesus Cristo seja assunto na boca desse povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Quero convidar você à frente. Você que precisa de uma oração, você que precisa de uma cura, você que precisa de uma resposta de Deus, você que precisa de milagre na sua casa, você que precisa de algo da parte de Deus. Vem à frente. Vai dar os pastores e que o presbítero Alberto Oliveira dos Céus orando por você. E acredito, não só eu, você acredita que também nessa oração Deus vai visitar a área que você está vivendo. Coisas vão fazer, coisas vão acontecer. Deus, no nome de Jesus, te oramos. Libere os seus anos agora, segundo a sua palavra, na casa do meu irmão, na casa do meu irmão agora. E aonde está precisando, meu Pai, de ser visitado por milagres, entra, Pai, esses corpos. Ora, no nome de Jesus, toda cadeia de fumaça, de incredulidade quebrada, porque a desbotamos na sua porta, sobre a sua porta, operando, sarando, curando, libertando, de enfermidade, eu te ordeno, solte o corpo do meu irmão, da minha irmã,
Isaías, quero saber quem aqui tem alguém em casa que o médico deu alguma diagnóstico de enfermidade para quem está na sua casa. Não está aqui, está em casa. O médico, não sei, o médico falou que estava com uma enfermidade. Não sei.
O médico falou, não é para a morte também, mas está em casa com uma doença. O médico falou, está doente. Mas o Senhor manda dizer que Ele enviou anjos na sua casa. Amém. É onde o médico falou que tinha enfermidade, não vai ter. Aleluia. Isso terá na medicina. Aleluia. Amém. Eu não sei. E se você também quiser falar, sou eu, quiser vir aqui, eu tenho prazer de orar por você. Amém. Amém? Mas se no final você também quiser me encontrar, não quer vir, não, na minha casa, eu tenho alguém que está enfermo, eu também vou orar por você. Amém. Vamos encerrar nosso culto. Fique de pé comigo, estenda a mão de Deus na sua casa. Pai, no nome de Jesus, que agradecemos ao Senhor por mais um culto, por mais uma chance, mais um momento de buscar a tua presença. Obrigado, meu Deus. Louvamos ao Senhor pelo dia de hoje, pela semana que vamos iniciar. Pai, que essa semana seja uma semana de portas abertas, seja uma semana de milagres, de transformação, de prosperidade, e possamos ser um canal de bênçãos e trazer o reino do Senhor nessa terra. Oramos, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, que nos dê segurança para nossas lares, e ao entrar no nosso lar, tua presença já esteja ali, trazendo a paz, a alegria, a felicidade e a harmonia.